Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre no horário após o Havdalah. Nós iniciamos a primeira parte no estudo sobre a carta de Shaul aos Romanos, estudo versículo por versículo. Nós comentamos no capítulo 1 e hoje nós vamos fazer a parte 2. Nós vamos avançar um pouco mais. Bem, na parte 1, nós vimos a situação do homem diante de Deus como naturalmente já está afastado da comunhão e, em princípio, como está sob condenação e como colherá o fruto dos seus pecados. O homem caído julgará sempre as ações humanas pela sua ótica, que será invariavelmente diferente da ótica do nosso Deus. Vamos ver o que diz o texto de Gálatas, capítulo 5, e o verso 17. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, principalmente quem não tem contato com o Espírito de Deus, vai viver conforme os ditames deste mundo, os parâmetros da sociedade humana que não conhece o Eterno. Vamos ver agora o que Shaul disse, agora no capítulo 2 da carta aos Romanos. Vamos começar com os versos 1 ao 3, que diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Facilmente nós podemos imaginar como funciona quando um juiz desonesto julga um criminoso. Pode-se esperar que haja justiça? Nem precisa ser um especialista em direito para saber que a justiça será penalizada. Contudo, fica claro que o juízo temerário não subsiste, porque a justiça do Eterno é infalível e, na verdade, até mesmo punirá aquele que for incompetente no julgar. E estamos nos referindo mesmo àquelas pessoas que não são empossadas como juízes de direito, mas a todos que julgam seu próximo, que mesmo não tendo autoridade para mandar prender ou multar, ainda assim pode destruir a vida de outrem. Eu tenho convicção de que existem muitas pessoas que fazem questão de repelir da sua consciência qualquer indício de conhecimento sobre a realidade da futura prestação de contas com o Criador das nossas almas. Essas pessoas não querem admitir que vão prestar contas, então acham que pode fazer o juízo à sua vontade, como bem quiserem, e acham que com isso vai estar tudo bem. A inutilidade dessa atitude é semelhante ao que a mitologia popular costuma dizer sobre o avestruz. Acho que você até já sabe do que eu estou me referindo. É mito que essa ave esconda a cabeça na areia quando está em perigo. Se fosse verdade isso, essa espécie já teria sido extinta. Se fosse verdade assim, que no perigo eles se escondem, todos os predadores iriam matá-los. Mas pessoas que negam o juízo divino são menos inteligentes que esses animais, pois pensam que, se negarem a verdade, ela deixará de existir. Vamos ver o que diz Romanos, agora 2, verso 4 e 5. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência,
não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Shaul conhecia essa atitude humana e também não a considerava uma posição sensata, mas o reconhecimento da bondade de Deus faz toda a diferença. Então, tem pessoas que fazem de fato aquilo que dizem que os avestruzes fazem. Querem simplesmente não aceitar que exista a verdade e o juízo de Deus. Bem, acontece que as pessoas, crendo ou não, elas saberão sobre a verdade do Eterno. Shaul tinha plena consciência da revelação divina sobre o futuro dos ímpios. Lá no capítulo 2, então, de Romanos, dos versos 8 a 11, diz assim: Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro do judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Ainda existem pessoas que discordam de Paulo, tanto no meio judaico como no contexto gentílico mesmo. Existem alguns judeus que acreditam que o judeu, por ser então judeu, terá um tratamento diferenciado, mesmo que não seja, vamos dizer, kasher. Porque os gentios são amaldiçoados, mas os judeus são escolhidos. Tem quem pense assim. E acredite, tem gentios que pensam parecido com isso também, concordando com os judeus. Já entre os cristãos, existe um pequeno grupo que não concorda que Deus seja menos do que totalmente bom, de tal forma que nunca permitirá que alguém sofra pela eternidade, porque não há castigo da parte do Eterno. Tem gente que não acredita que Deus castiga. Olha, o que tem por aí é gente que quer ser mais bonzinho que o próprio Criador, pois não consegue entender a santidade, justiça e a perfeição da divindade. Ou então são os que querem definir como o eterno deve ser, de acordo com os seus padrões pessoais. Tem gente que quer que Deus seja do jeito que ele acha que tem que ser. Shaul foi muito bem esclarecido sobre o tema e disse nesta carta exatamente a verdade, conforme os ensinos da Torá. Para aqueles que pensam na forma legalista de justificação, Shaul também tem uma resposta da Torá. Vamos ver o que diz no texto também de Romanos, do capítulo 12 ao 15, que diz assim: Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a Torá que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a Torá, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a Torá praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam uma lei, pois mostram que as exigências da Torá estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Bem, para aqueles que
não consegue imaginar alguém ser bem visto pelo Eterno sem cumprir rigorosamente toda a tradição judaica pelos moldes tradicionais. Eu espero que este texto não produza arrepios, mas sim esclarecimento. O texto em si ele é autoexplicativo. É só ler de novo para entender bem. Acontece que este julgamento vai acontecer. E Shaul diz quando é que isso vai acontecer. Vamos ler então os versos agora de 16 até o 24, que diz assim: Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante o Messias Yeshua, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído então na lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Shaul disse que está escrito. Aonde? Vamos ver aqui. Isaías 52, verso 5. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Eterno. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que os dominam zombam, diz o Senhor, e o dia inteiro o meu nome é constantemente blasfemado. Bem, é um texto que deve ser lido e relido, porque há quem ache que quem vive pelo judaísmo tem muito a ensinar para os outros. Mas veja bem como é esse ensinar. Bom, a realidade, que significam todas essas coisas. O legalismo não leva ninguém a lugar nenhum, porque o simples cumprimento de regras e tradições não justificará nenhuma pessoa, por mais esforçada que ela seja. E somente conhecer a lei, que tem por propósito mostrar os nossos erros, não transformará a vida de ninguém, pois somente o Ruach Elohim transforma vidas, e somente por meio do Mashiach. Preparem-se agora. Agora vem uma passagem bomba para algumas pessoas. O texto agora que nós vamos ler está em Romanos 2, versos 25 a 29. A circuncisão tem valor se você obedece à Torá, mas se você desobedece à Torá, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da Torá, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à Torá, condenará você que, tendo a Torá escrita e a circuncisão, é transgressor da Torá. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vemos nos dias de hoje um certo número de pessoas que fazem de
tudo para serem reconhecidos como judeus. Acham que simplesmente cumprindo tradições, celebrando festas, e isso aí tudo é o suficiente. Nós vemos aqui que não é bem assim. É muito melhor ser judeu porque o externo nos escolheu, e ser circuncidado no coração, que significa ter uma aliança com o Criador. Olha, sobre esses que querem ser judeus nos dias de hoje, alguns até têm o direito de fato. Outros estão sendo enganados por umas falsas doutrinas, mas não têm o direito de ser judeu. Contudo, certas pessoas pensam que, se forem reconhecidos como judeus, isso as faz especiais e com direito e privilégios dados pelo Eterno. Para estes, Shaul diz um solene não. Ser judeu não garante um atestado de impunidade contra o pecado, pois diante do nosso Criador, quanto à raça humana, não existe judeu ou gentio. Ele é Deus para todos. Sabe o que diz lá em Jeremias 32, 27? Diz assim: eu sou o Eterno, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Leia bem isto. Impressiona como Shaul pôde ver todas estas coisas, mas tantos dos que vêm sendo chamados de sábios nada entenderam. O que Shaul tinha que o fez diferente deles? Ele tinha o mesmo que qualquer fiel filho de Deus tem até hoje. Um coração aberto ao Espírito de Deus e desejo de usufruir de grande intimidade com o Eterno. Então, por que aqueles sábios não alcançaram? Ora, porque na sua arrogância rejeitaram o Messias e Salvador Yeshua. Portanto, perderam o acesso à sabedoria divina, mas se estribam em sua própria. Conforme nós temos também o texto de Romanos 10, versos 3 e 4, ele diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o objetivo da Torá é o Messias, para a justificação de todo o que crê. Agora, já no capítulo 3 da Carta aos Romanos, parece que o Shaliach, sabe que Shaliach significa apóstolo, Shaul, muda de opinião sobre o valor dos judeus. Dá impressão isto. Parece que muda. Então vamos fazer uma análise sobre esse aspecto. Romanos 3, verso 1, diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Bem, lembra que quando lemos anteriormente no capítulo 2, versos 17 e 19, dá a impressão que a resposta que ele diria seria nenhuma. Mas preste atenção, Shaul sabia muito bem o que ele estava escrevendo e não entra em contradição, apesar de ele dizer isto no capítulo 3, verso 2. Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, quando você junta o verso 1 com o verso 2 do capítulo 3, dá a impressão que ele está contradizendo tudo o que ele disse antes. Eita, parece que nós encontramos um paradoxo aqui. Mas não. Vamos seguir o pensamento do Shaliach para entender melhor. O primeiro ponto que devemos levar em conta está lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. Diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Bom, preste bem atenção.
vamos pegar aquele verso que está lá em Romanos 3, verso 2, que diz, muito em todos os sentidos. Bom, David Stern, ele comenta isso no seu comentário judaico do Novo Testamento, na página 374. Ele diz assim, ter as palavras de Deus não é motivo de orgulho para os judeus, uma vez que a iniciativa foi toda de Deus. Contudo, é uma grande vantagem em todos os sentidos. Vamos entender melhor. Então, olha bem, se o povo de Israel foi escolhido não por méritos, não era grande, era um povo teimoso, vários motivos, mas ele escolheu. Certo? E o que fez com que esse povo fosse especial? O Eterno entregou a sua palavra para eles. Por que entregou a palavra? A palavra é do Eterno, não é palavra de Moisés ou do povo de Israel. Bem, se é assim, então a verdade está no meio dos judeus, correto? Está correto. Se a verdade está no meio dos judeus, então por que os rabinos tradicionais não creem no Brit Hadashah? Vamos ver o que está escrito em Romanos 3, verso 3 e 4. Diz assim, que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Shaul responde com clareza ao dizer que a opinião ou a crença de uma ou mais pessoas não muda a verdade. A verdade se mantém por si mesma. Por quê? A verdade é a verdade. Mas é interessante, vamos ver aqui um comentário do David Stern sobre esta frase, até mesmo no que diz respeito à tradução do texto do verso 4. Lembra que nós lemos aí, né? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De maneira nenhuma, em algumas versões, de jeito nenhum, como nós encontramos em algumas versões em português. Essa frase, ela é uma tradução que está no grego, me gnoito. Me gnoito é traduzido esse de maneira nenhuma, é uma expressão. Já traduções, essas traduções que nós vemos, colocam dessa maneira, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, elas perdem a força da expressão usada na Septuaginta para traduzir a expressão hebraica halilá, que expressa o desejo mais intenso de negação no hebraico. Talvez seria melhor expresso, porém não ficaria muito bonito no texto, certo? Então, essa palavra halilá é mais ou menos como maldito seja, longe de mim, Deus me livre, mas nunca, como expressões em português. Então ficaria desta maneira. Então, mas de jeito nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É uma maneira que não pode acontecer. A infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Isso que ele estava querendo expressar. Então, para ficar bem claro, a ênfase que se dá, como o Shaul provavelmente quis expressar, da maneira como normalmente é traduzido, amenizada, mas ele quis ser muito enfático. De forma nenhuma, alguém, por sua opinião, pode mudar. Então, não importa a opinião de sábios rabinos, quem não reconheceu o Brit Hadashah, não vai diminuir o Brit Hadashah. O Brit Hadashah é o que ele é. A exposição da verdade mostrada pelo Mashiach Yeshua. Bem, Shaul agora teoriza sobre argumentos possíveis feitos por ímpios que querem se justificar. Diz assim, Romanos 3, versos 5 até 8.
Diz assim: mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: ora, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Shaul sofreu algumas afrontas, ele deixa claro isto, né? Afirmando dessa maneira. Mas jamais se pode admitir que se justifique o mal, porque o Eterno usa o bem. O Eterno transforma o mal em bem, como é uma expressão comum. Vamos ver o que diz em Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa foi a frase pronunciada por Yosef, por José, quando seus irmãos descobriram quem ele era, e lembrando do que eles fizeram anteriormente, lançando naquela cisterna, depois vendendo para os ismaelitas como escravo, e achando que já estava até morto por causa disto. Mas Yosef teve clareza para entender a situação, de forma que ele, particularmente, estava disposto até a perdoar os seus irmãos. O Eterno fez o bem, ele faz o bem. Agora, o mal cometido pelas pessoas será cobrado, de quem fez. O Eterno não importa se ele usou a maldade de Faraó para tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito foi um bem, mas o mal que o Faraó fez, ele vai responder por isto. E assim tantos outros exemplos. Bom, então que fique claro isto. Esse argumento, se quando eu faço o mal, Deus faz o bem disto, então por que eu sou acusado? Esse argumento é muito falho, inverossímil. A lógica de Shaul é impecável. Não podemos entendê-la se nós não estivermos abertos à racionalidade bíblica. Nós temos que apresentar ao nosso Deus um culto racional, que significa usar a razão. Só que não a razão humana. Não adianta grandes físicos, cientistas, astrofísicos, ou qualquer coisa que tenha muita racionalidade, mas se não usar a razão bíblica, não chega à verdade. Então, o que diz agora Shaul? Um texto um pouco mais longo, mas é importante para entender. Nós vamos ler agora do capítulo 3, os versos 9 até o 20, que diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale
todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O privilégio judaico diante do Eterno está na escolha de Israel para ser chamado de povo de Deus. Mas no que tange a responsabilidade individual, não há diferenciação. Todos pecaram. A partir deste ponto, Shaul começa a tocar no assunto que nós mais gostamos, a esperança do pecador. Continuamos agora no verso 21 ao 24 do capítulo 3 de Romanos. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a confiança em Yeshua, o Messias, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há no Messias Yeshua. Bom, agora fica clara a situação do judeu como ser humano. Circuncisão ou incircuncisão, com DNA de Abraão, ou somente de Adão, com ancestrais vindos de Canaã ou do Ocidente, todos têm as mesmas importantes promessas do Criador, válidas para si mesmos. A visão do Shaliach é precisa ao esclarecer a quem possa interessar. Romanos 3, 25 e 26 agora. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem confiança em Yeshua. Antes da morte de Yeshua, do Messias, os sacrifícios feitos pelos judeus sinceros do passado, por causa dos seus pecados, sabe, conforme Moisés havia instruído, a pessoa pecou, levava uma oferta do animal que seria sacrificado. Mas mesmo com o sangue derramado dos animais, estes pecados ainda eles ficavam impunes, ou seja, não havia uma consequência de culpa, mas acontece que, ao mesmo tempo, esse pecado não estava justificado, está na tolerância. Ele deixou impune, ou seja, não fez com que aquela culpa fosse como nós entendemos de um pecador, porque o derramamento de sangue de animais fazia isto, é a tolerância de Deus. Só que esses pecados que foram cobertos então com o sangue da oferta corban, das ofertas pelo pecado, cobriram o pecado até a propiciação feita no derramamento do sangue de Yeshua. Por isso é que esses sacrifícios e derramamento de sangue de animais não são mais válidos hoje em dia, porque agora o Messias derramou a sua vida para que nós não morrêssemos. E agora, qual é o motivo do orgulho de ser judeu? Nós vamos ler agora os versos 27 até o 28 do capítulo 3, que diz assim: Onde está então o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da confiança. Pois sustentamos que o homem é justificado pela confiança
independente da obediência à lei. É o que Shaliach Shaul escreveu. Vamos entendê-lo. O judeu secular, ele pode se orgulhar de ser judeu como pertencente a uma etnia, como todos os outros grupos étnicos também podem se orgulhar. Pode até mesmo ter um orgulho nacionalista por Israel, como o cidadão de qualquer outra nação pode ter na sua nação. Agora, o orgulho religioso, esse deixa de ter sentido diante do Eterno. Podemos dizer que não é tão difícil obedecer à lei, mas já não é tão fácil ter confiança em Yeshua por causa da nossa fraqueza. Então, irmãos, o judeu não vai se orgulhar do seu judaísmo diante dos outros se ele mesmo não consegue viver o padrão que a própria Torá pede. Então, olha, obedecer regras, obedecer lei é fácil. Uma questão de disciplina. Mas para ser justificado realmente, ter confiança em Yeshua, ter fé, é uma coisa que não é para qualquer um. Porque é algo que não é externo, não é só obedecer regra, é algo de viver, de sentir, de amar, é diferente. Fica agora definida então a posição de Shaul quanto à importância do judeu e também a importância do gentio. Nem o judeu deve se sentir superior ao gentio, como também o gentio não deve se sentir inferior ao judeu, porque é desta maneira que o Eterno nos vê, conforme está nos versos 29 a 31, também do capítulo 3 de Romanos. Diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como é bom entender todas estas coisas. Há um grande conforto e segurança para todos os que reconhecem Yeshua como Senhor e Salvador. Nós vamos dar prosseguimento a esta sequência, mas por hoje é só. Que o Espírito do nosso Deus possa falar profundamente ao seu coração, é o que desejamos. Amém.